Olá, caro aluno, um enorme prazer estar aqui com vocês novamente para esse nosso terceiro encontro. Eu sou o professor Regis Garcia, nós estamos trabalhando já há 2 aulas com planejamento tributário. A aula de hoje, a aula de número 3, está focada nos regimes tributários. Os regimes tributários, que são os regimes pelos quais as empresas fazem as opções de tipos de recolhimentos dos seus tributos. Então, nós na aula de hoje conheceremos os principais tipos e regimes tributários para que nós possamos ajudar as empresas que nós trabalharemos hoje nas nossas situações problemas a tomar as decisões mais corretas no que tange ao recolhimento dos seus tributos. Combinado? Vejamos lá um resumo da nossa aula. Então, nós pretendemos hoje trabalhar com os regimes de tributação, como nós já explicamos, as formas de recolhimento de tributos por parte das empresas, as opções que elas têm, as formas que permitem o não pagamento de alguns tributos, o que permite a redução de tributos, sempre de acordo com a legislação, como nós já comentamos em aulas anteriores, e a questão dos pagamentos ou não pagamentos de atividades, como a atividade comercial, bem como incentivos fiscais, que poderão aí interferir no recolhimento de imposto ou de tributos das organizações. A ideia é a aplicação da legislação prática do planejamento tributário, ou seja, nós trabalharemos na aula de hoje com cálculos, com formas de cálculos, e isso é fundamental para o aprendizado de vocês, o exercício e a possibilidade de chegarem aos cálculos de forma a aprenderem pela prática, pela aplicação dos conceitos. A ideia é a análise e opção pelo melhor regime que possa gerar economia ou redução de tributos para as empresas, tá ok? Então é isso que nós pretendemos na aula de hoje. Temos a certeza de que obteremos aí, conhecimentos e conteúdos muito importantes para o nosso cotidiano nas organizações. Desta forma, podemos conhecer alguns aspectos importantes que nos ajudarão a compreender melhor os conceitos que aqui estamos trabalhando. Vejamos lá. Aqui é a finalização do resumo que nós já falamos. E aqui o convite ao estudo, que vai nos trazer aí alguns aspectos importantes de informações que vão nos ajudar aí a executar, a efetuar os cálculos para a apuração dos tributos. Então, nós apresentamos o desafio de comparar e analisar as opções de regimes tributários vigentes na legislação. Você fará parte da equipe de inteligência fiscal, aquela equipe que desenvolve e executa o planejamento tributário, área que foi criada pelo senhor Acácio Hipólito. Então, aqui, o senhor Acácio Hipólito é o proprietário aí da empresa YSK e ele vai nos ajudar, por meio da criação desse departamento, vai nos ajudar a compreender alguns conceitos à medida que você fará parte da equipe e assim poderá sugerir melhores opções de tributação para a organização. A empresa YSK, ela produz componentes de controle veicular, como por exemplo, tacógrafos, climatizadores, entre outros importantes elementos aí utilizados nos veículos. Você deverá solucionar, portanto, as dúvidas, bem como responder às demandas que surgirão na empresa ao longo da aula. O objetivo é sempre o de minimizar, reduzir, certo? O impacto dos tributos sobre os recursos utilizados pela organização. Esse é o intuito principal, é com isso que nós estamos lidando em planejamento tributário. Combinado? Sendo assim, vamos ao nosso vídeo de abertura e já voltamos.
Muito bem, não temos o vídeo de abertura, né, na nossa aula, e vamos direto então aos conhecimentos prévios mais importantes ou que são mais importantes para nós acompanharmos os conteúdos que veremos na aula de hoje. Então vamos lá para os conhecimentos prévios. Então temos os regimes tributários, sendo que os principais regimes que nós necessitaremos e que vamos trabalhar são o lucro real e o lucro presumido. O lucro real, que compreende alguns conceitos como o de lucro líquido, de lucro contábil e o de lucro real. Também falaremos sobre possíveis adições, exclusões e compensações de prejuízo fiscal para a determinação do lucro real, que é a base de cálculo dos impostos, e principalmente trabalharemos com os adicionais de imposto de renda ou adicional de imposto de renda e quando ele ocorre e qual percentual que nós somos obrigados aí a pagar, tá bom? Também trabalharemos com o lucro presumido. O lucro presumido, como o nome sugere, ele é um lucro apurado aí com base em percentuais pré-definidos pela legislação. Então, o lucro presumido, ele é uma outra forma de tributação opcional, né, ao lucro real, dependendo aí do porte e do tipo de empresa com o qual nós estamos lidando. O Simples Nacional, que é um outro regime de tributação focado nas micro e pequenas empresas, que tem como principal objetivo a redução da carga tributária, mas, sobretudo, a diminuição da burocracia e simplificando assim o recolhimento dos principais tributos devidos pelas micro e pequenas empresas. Trabalharemos com o conceito de receita bruta, uma vez que a receita bruta ela é a base de cálculo, né, para muitos dos nossos cálculos que serão desenvolvidos aqui, principalmente quando falamos aí do Simples Nacional e falamos do lucro presumido, tá bom? Sendo assim, nós podemos conhecer um pouco melhor a situação com a qual nós estamos lidando, para que dessa forma nós possamos avançar, né, na solução dos problemas da nossa empresa ou do nosso caso. Voltemos lá para o nosso slide, porque nós vamos ver agora a situação geradora de aprendizagem, vamos conhecer melhor a situação geradora de aprendizagem com a qual nós trabalharemos, que é a empresa aí e a situação do senhor Hipólito, Cássio Hipólito. Cássio Hipólito, ele é um empresário, atuante, portanto, no ramo industrial e também de comércio. As operações que a YSK, que é a empresa dele, executa, estão pautadas, né, nas produções no caso de itens para veículos. Então ele faz a industrialização ou produção, bem como a comercialização de calibradores de pneus, de tacógrafos, discos de diagrama, climatizadores, tanto para o mercado interno quanto para o mercado externo. Então a empresa ela vende tanto para o Brasil como para outros países. É uma empresa, portanto, exportadora. Com o grande crescimento da empresa, a gente tem, obviamente, algumas necessidades, né? E o senhor Acácio está verificando a necessidade de criação aí de uma equipe que possa ajudá-lo nas principais decisões. Então, ele decidiu montar aí uma equipe na empresa que possa verificar formas de minimizar os impactos dos tributos sobre a sua receita, sobre os recursos que ele utiliza para manter a empresa em funcionamento, né? Ele criou um departamento chamado de Área de Inteligência Fiscal para que essa área possa desenvolver estudos e fazer ou ajudá-lo, né, a fazer as melhores opções no que tange à aplicação de recursos em tributos. O objetivo dessa
área que foi criada, né, a intenção dele é responder algumas questões. Vamos ver quais são? Então tá aí. A primeira questão que ele está tentando responder é quais seriam as opções em termos de regime tributário? Quais as opções que a empresa tem para fazer em relação aos regimes tributários existentes? A outra pergunta, outra dúvida que ele tem é de que forma os tributos poderão ser minimizados, ou seja, como eu posso reduzir o valor dos tributos que eu preciso recolher mensalmente pela minha empresa? Quais seriam ou quais são as formas de incentivos e benefícios fiscais que poderão ser utilizados pela empresa? Vocês podem observar, neste caso, que nós estamos falando aí de questões, né, de perguntas sempre relacionadas à minimização de tributos, sempre relacionadas à redução da carga tributária. Esse é um objetivo que nós temos aí enquanto Departamento de Inteligência Fiscal e nós precisamos tentar resolver essas questões, dando para o senhor Hipólito a melhor opção. Vale lembrar, né, vamos voltar um pouquinho ali no slide, né? Vale lembrar que, olha só, a primeira questão que é feita, ela diz respeito ao regime tributário. Então não há como nós respondermos as demais questões sem conhecer profundamente os regimes tributários e as formas de tributação que nós temos disponíveis, bem como o impacto que esses tributos têm em cada um desses regimes e também os benefícios que cada um desse regime pode dar no que tange à última pergunta, que é a minimização. Mas tudo começa pelo conhecimento aí dos regimes tributários e os quais vocês precisam se aprofundar, né? Sem dúvida nenhuma, porque senão fica difícil entendermos como se calculam os tributos. E tenho certeza que é algo que será cobrado de vocês, né? Não apenas aqui no curso, mas também no mercado de trabalho, né? Conhecer os regimes e saber fazer o cálculo do tributo em cada um deles e principalmente fazendo as comparações entre um regime e outro para se optar pelo melhor regime, tá bom? Então, muita atenção para esses aspectos, vão os ajudar bastante. Vamos fazer aí, vamos conhecer, né, a nossa primeira situação problema, vamos aí a um vídeo de abertura da primeira situação problema e já voltamos. Olá, tudo bem? Espero que esteja gostando dessa aula. Como você pode perceber, é muito importante estudar o conteúdo da pré-aula no ambiente virtual antes de conhecer e resolver as situações problema. Vamos lá? As etapas para compreender e resolver as SPs são simples e facilitam os seus estudos. Primeiro, é necessário conhecer e interpretar os detalhes da situação problema, entender onde se passa a situação, quais agentes estão envolvidos e quais recursos estão disponíveis. Depois, é a hora de problematizar a situação apresentada. Isso significa que seu desafio foi elaborado com base nas informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano de sua área. E por último, você vai solucionar as problemáticas. Para isso, você deve utilizar dos conceitos e das teorias vistas nas pré-aulas. Então o desafio está com você. É hora da SP1. Caso surja um ponto de interrogação, você pode sempre acessar o fórum e enviar suas dúvidas, ok? Bons estudos e até mais! Vamos então à nossa primeira situação problema? A YSK apresentou resultados acumulados nos últimos 12 meses. Resultados, lê-se lucro, tá certo? O que também poderia ser um prejuízo. Certo? Nos últimos 12 meses. Ela acumulou um faturamento de R$ 3.247.698, com custos
custos dos produtos vendidos, CPV, de R$ 984.230. As despesas, no mesmo período, montaram em R$ 675.090. Então, esse é o montante das despesas nesse período. A retirada de lucro pelos proprietários foi de R$ 480 mil no mesmo período. A situação problema prevê a seguinte questão: qual o melhor regime tributário para a empresa YSK para o próximo exercício? Então, com base nessas informações do primeiro exercício, a gente vai sugerir a melhor regime tributário para o próximo período, que a empresa está em atividade, né? Para o próximo período que a empresa está planejando. Importante dizer que a melhor opção de regime tributário, o critério que nós utilizaremos é aquela que implique em menor valor de tributos a ser recolhido, tudo bem? Então, menor valor a ser recolhido referente aos tributos da organização. Esse é o critério para julgarmos o melhor regime tributário. Combinado? Vamos problematizar esta situação, vendo aí alguns aspectos importantes de como solucionar o problema. Vamos em frente. Primeira questão que nós precisamos levantar, uma questão bastante importante, diz respeito ao enquadramento empresarial. O que é enquadramento empresarial? Como nós vimos na aula passada, nós temos vários tipos de empresa, temos de sociedade e também vários tamanhos, né, de empresas, desde a pequena, média, da micro, pequena, média e grande empresa. Com base no enquadramento empresarial, nós temos que verificar quais regimes podem ser optados, tá certo? Quais regimes podem estar suscetíveis de serem escolhidos aí pela organização. Depois, uma vez que enquadramos a empresa e sabermos aí quais são os regimes possíveis para esse enquadramento, nós vamos para a terceira situação, que questiona quais seriam os impostos incidentes para aquele regime escolhido aí pela organização, tá certo? Então, nós temos essas três questões como orientadoras do nosso trabalho. E lembrando, né, que a maior parte dos regimes tributários, eles permitem que a empresa opte ou não por utilizá-lo. Todavia, nós temos restrições relativas a alguns regimes que impedem que determinadas empresas, mesmo que entendessem como um regime mais adequado para ela, elas não possam ou não podem fazer a opção em função de determinação legal. Então, por isso que nós precisamos de antemão enquadrar a empresa, verificar os regimes que são possíveis para elas, para esse tipo específico que nós fizemos o enquadramento, e também, por último, quais os impostos que cabem por esta ou por aquela opção feita. Tudo bem? Vamos procurar agora resolver estes questionamentos, entendendo melhor os regimes tributários. Vejamos lá. Primeiro, quanto ao enquadramento, a YSK, ela possui um faturamento abaixo de 3.600.000. Por que que nós estamos fazendo esse questionamento? Porque o limite para se optar, então, para se fazer a opção, por exemplo, do Simples Nacional, certo? É um faturamento abaixo desses 3.600.000. Então, eu não posso fazer a opção pelo Simples Nacional se o meu faturamento superar esses 3.600.000. Como a YSK possui um faturamento abaixo de 3.600.000 anuais, eu posso
aí considerar todos os regimes como possíveis para ela. Então, como não se trata também de uma instituição financeira, por que que nós estamos fazendo essa observação? Porque a instituição financeira também tem restrição em relação à opção pelo Simples, e mais do que isso, sendo uma instituição financeira regulada pelo Banco Central, certo? Brasileiro, ela acaba sendo obrigada a utilizar o regime de lucro real, não por faturamento e também não por volume de lucro gerado, mas sim pelo tipo de atividade exercido pela empresa, tá certo? Como a YSK fatura menos que 3.600.000 e não é, e ela não é uma instituição financeira, então nós temos aí as 3 opções para ela escolher: o lucro real, o lucro presumido, o Simples Nacional. Essa é a primeira observação importante a ser feita. Vale destacar, gente, que existem outros critérios na legislação, na regulamentação de cada um dos regimes e que vocês precisam se aprofundar, né? Por meio do material didático, por meio dos links que nosso material didático sugere e também por meio de uma pesquisa mais aprofundada sobre cada um dos regimes. Então, sempre que for necessária essa opção, nós vamos, né, recorrer aos regulamentos para ver os detalhes de cada tipo de sistema, de cada tipo de regime. Combinado? Voltemos então para a nossa solução de problema. Quanto ao cálculo do tributo, nós vamos ver aqui, primeiramente, o lucro real. Como que nós fazemos o cálculo dos tributos quando temos a opção do lucro real? O primeiro passo, sem dúvida nenhuma, é apurarmos o lucro real. Qual é o conceito de lucro real? O lucro real é aquele lucro que nós encontramos a partir do lucro gerado pela organização no período, denominado de lucro contábil, tudo bem? Então, nós apuramos o lucro contábil e fazemos adições e exclusões nesse lucro, de tal forma que nós possamos chamá-lo ou denominá-lo de lucro real para fins de cálculo dos tributos federais. No caso, os impostos incidentes sobre o lucro real seriam o imposto de renda à pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido. Então, o conceito de lucro real é o lucro contábil ajustado pelas adições e exclusões legais. Tudo bem? Neste caso aqui, nós temos um exemplo de apuração do lucro a partir da receita que a empresa teve no período, no caso dos 12 meses, de R$ 3.247.698. O custo dos produtos vendidos, que também nos foi informado, de R$ 984.230. E as despesas, que também nos foram informadas, de R$ 675.090. Isso nos permite apurar um lucro de R$ 1.588.378. Nós chamamos esse lucro de antes do IR e da contribuição social por questões óbvias. Nós ainda não calculamos a contribuição social e o imposto de renda. Bem, como nós falamos, o lucro real, nós teríamos aqui, ao apurar o lucro, adições e exclusões permitidas pela legislação, as quais não temos nesse momento inicial, né? Estamos apenas começando a aprender aqui o conceito de lucro real, então nós não temos nem adições e nem exclusões. Portanto, o nosso lucro ajustado, ele seria o mesmo que o lucro apurado anteriormente, R$ 1.588.378. Nós ainda podemos, segundo a legislação, compensar prejuízo fiscal que a empresa tenha. Então, o montante de prejuízo que ela tenha, ela pode compensar sobre o lucro até o limite de 30%. Então,
Então, ela poderia aqui incluir 30% de redução, desde que, obviamente, o valor do prejuízo permita, certo? Chegando finalmente no nosso lucro real. Então, uma observação importante, nesse exemplo nós não temos nem adições, nem exclusões e nem compensação de prejuízo fiscal, o que faz com que o nosso lucro real coincida aí com o lucro antes do imposto de renda e contribuição social, tá certo? Como vocês puderam perceber até aqui, para que nós cheguemos à base de cálculo do imposto de renda da contribuição social pelo lucro real, nós apuramos o lucro contábil, esse lucro contábil ele é informado, e aí nós precisamos verificar se existem adições ou exclusões obrigatórias segundo a legislação, tá certo? Claro que depois nós teremos a oportunidade de ver quais são as exclusões e as adições. Nesse exemplo nós não temos, para facilitar a nossa compreensão sobre o aspecto principal que nós queremos demonstrar aqui, que é o cálculo efetivo dos tributos, tudo bem? E ainda, além das adições e exclusões, que vão fazer com que nós apuremos o lucro ajustado, nós temos a possibilidade de compensação de 30%, até o limite de 30% do lucro gerado, relativos à compensação de prejuízos anteriores, tá certo? Claro que se o prejuízo for menor do que esses 30% sobre o lucro, nós vamos compensar apenas o limite do prejuízo. Fique bem claro isso. Podemos continuar então com o cálculo dos nossos tributos. Veja, a base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social pelo regime de lucro real, portanto, será o mesmo valor do lucro apurado e demonstrado no slide anterior, que é de R$ 1.588.378. Muita atenção para acompanharem aí esses valores de forma que não gere nenhuma confusão. Eu vou voltar um pouquinho aqui. Está aqui, ó, a última linha, lucro real, R$ 1.588.378. Base de cálculo do lucro real, R$ 1.588.378. Então, estão conectadas aqui essas duas planilhas. Bem, a alíquota do imposto de renda de pessoa jurídica, segundo o regulamento do imposto de renda vigente, que é o de 1999, artigo 228, a alíquota é de 15% sobre a base de cálculo, mais um adicional de 10% sobre o que exceder o limite de R$ 20.000 mensais. Então, toda empresa que ela gere um lucro no período que supere o valor de R$ 20.000 vezes o número de meses desse mesmo período, ela estará sujeita ao pagamento desses 10% de excedente, de adicional de imposto de renda. Então, como que nós desenvolvemos esse cálculo neste exemplo aqui? O exemplo aqui, obviamente, é sobre o imposto de renda no primeiro momento. A alíquota normal do IR, que é a de 15%, ela é aplicada sobre a nossa base de cálculo. Então, 15% de R$ 1.588.378 resultou em R$ 238.256,70. Repetindo, 15% sobre a nossa base de cálculo. Tudo bem? Agora, nós precisamos verificar se o lucro gerado, se a base de cálculo gerada, ela ultrapassa, certo? O limite de R$ 20.000 mensais estipulado pela legislação. Por quê? Se ela ultrapassar, nós precisamos calcular o adicional. E é isso que nós demonstramos aqui na nossa memória de cálculo. Ou seja, a nossa base de cálculo normal do lucro real é aquela mesma, né? Já explicada, R$ 1.588.378. O limite estabelecido pela legislação, segundo o regulamento do imposto de renda, artigo 228, como já mencionado, ele é de R$ 20.000 mensais vezes o período que eu
no qual eu apurei o lucro que eu estou tributando. Então, no caso aqui, R$20 mil vezes 12 meses, por que 12 meses? 12 meses é o período, né, no qual eu apurei R$1.588.378. Então, 20 mil vezes 12 meses resultará em 240 mil. Esse é o limite para o pagamento do IR, de imposto de renda, apenas pela alíquota normal. Rededuzindo o total do lucro real desse limite, nós chegamos à base de cálculo do lucro real adicional. Então, sobre esse valor, eu aplico a alíquota de 10%. Sobre 1.348.378, eu aplico a alíquota de 10%, resultando no adicional de R$ 134.837,80, que é o valor apresentado aqui. Tudo bem? Então, já aprendemos a calcular o imposto de renda regime normal e também o adicional do IR. Portanto, temos o total do IR, que nada mais é do que a soma dos dois valores, o de 15% e o de 10%. A alíquota da contribuição social, segundo a Lei 7.689 de 88 e depois alterada pela Lei 7.988 de 1989, e o mesmo ocorrendo pela Lei 8.034 de 1990, ela é de 9% sobre o lucro real. Portanto, 9% sobre o lucro real totaliza aqui de contribuição social R$ 142.954,02. Ótimo, entendido o cálculo do imposto de contribuição social, podemos ir para o segundo regime. No caso do lucro presumido, o próprio nome sugere, a presunção do lucro. Vale lembrar, gente, que essa presunção, ela é feita, né, de acordo com a legislação, é a legislação que determina que sobre o faturamento bruto da organização, você presumirá que o seu lucro é de X%. E é isso que nós vamos ver agora. O regime que nós vimos anteriormente, que é o lucro real, nós aplicamos a alíquota diretamente sobre o verdadeiro lucro da organização. Aqui não. Aqui nós aplicamos as alíquotas, as mesmas condições, só que sobre um lucro presumido, determinado pela própria legislação. Voltemos lá, então, para ver o lucro presumido. Primeiro passo seria determinar a base de cálculo para o imposto de renda e contribuição social. Então, a partir da receita bruta, veja que agora a base é a receita bruta para se determinar o lucro, R$ 3.247.698, é a mesma informada anteriormente. Você vai presumir, de acordo com a legislação, o seu lucro sobre as receitas. Neste caso, por imposto de renda, é de 8%. Como se você tivesse um lucro de 8% para fins de cálculo do imposto de renda. Sendo assim, a nossa base de cálculo para o IR é de R$ 259.815,84, resultante da aplicação aí da alíquota sobre a receita bruta. Tudo bem? Alíquota não, desculpem, o percentual de presunção de 8%. Uma vez que nós temos aí a base de cálculo do imposto de renda, podemos chegar à base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido. A base sempre é a receita bruta, portanto é coincidente nos dois regimes, nos dois sistemas, ou nos dois tributos, melhor dizendo. E o percentual de presunção é que muda, né? O percentual de presunção para a contribuição social ela é de 12%, diferentemente do imposto de renda, que é 8%. Nesse caso, nós temos aí a aplicação de 12% sobre a receita bruta, chegando aí a uma base para fins de contribuição social sobre o lucro líquido de R$ 389.723,76. Agora que nós temos as bases de cálculo, lembrando que essa base de cálculo do imposto de renda e essa base de cálculo da contribuição social são exatamente as bases que nós acabamos de demonstrar para vocês. Então, sobre a base de cálculo do imposto de renda, nós temos a alíquota normal, novamente, o mesmo sistema. A partir de agora, o cálculo é idêntico ao que aconteceu no lucro real, né? Eu aplico a alíquota de 15%,
chegando aos R$ 38.972,38. O adicional, que nós já aprendemos a calcular, né? A base de cálculo menos os 240 mil, que representa os 20 mil mensais vezes os 12 meses. Nós temos uma diferença de base de cálculo aqui de 19 mil, que vezes a alíquota de 10% gerou um adicional aí de R$ 1.981,88, que é o valor apresentado aqui. Então, IR normal, IR adicional, total do IR R$ 40.953,96. A contribuição social sobre o lucro líquido, base de cálculo, vezes a alíquota de 9%, não mudou nada, certo? Nós chegamos aí ao total de R$ 35.075.014 pelo regime presumido. Tudo bem? Tranquilo, né, gente? Se vocês vejam que o que muda é a apuração da base de cálculo, porque depois de apurada a base de cálculo, o processo de cálculo dos tributos é idêntico tanto no lucro real quanto no lucro presumido. Tá ok? Podemos avançar na solução do nosso problema, vamos lá? Já no Simples Nacional, nós temos que primeiramente identificar na tabela que nós temos determinado pela legislação qual o enquadramento para assim podermos identificar o percentual que nós calcularemos de tributos sobre o faturamento da empresa. A atividade da empresa ela é industrial, portanto, ela vai utilizar para encontrar a alíquota do imposto o anexo 1 da Lei Complementar 123 de 2006 e 147 de 2014. Então, nós vamos lá no anexo 1 e vamos encontrar a alíquota. Por último, basta calcular o tributo aplicando a alíquota que você encontrou vezes a receita bruta. Então, bastante, o próprio nome sugere, né? Simples Nacional. Essa é a tabela, esse é o anexo 1 da 247 de 2014, tudo bem? Se ela é uma empresa industrial e ela fatura, né, entre, por exemplo, 2.340.000 até 3.600.000, ela estaria aqui em 12,11%. Seria esse enquadramento da organização nessa situação. Basta lançarmos mão, então, da receita bruta real da empresa. De novo, o mesmo valor já apresentado anteriormente, R$ 3.247.698, e aplicarmos a alíquota que você pegou na tabela, no anexo da lei. Fazendo isso, o valor apurado pelo Simples Nacional, que aí nós temos a inclusão, né, tanto do imposto de renda, como da contribuição social e todos os demais tributos que a organização teria que recolher, estão embutidos aqui no 390.048,53. Tá certo? Vocês perceberam que ao identificarmos, por isso que nós destacamos, né, como que se faz o cálculo de cada regime e o enquadramento da empresa, fica fácil a aplicação do cálculo, porque é uma mera multiplicação, né, da base vezes o percentual. Com a observação do adicional do imposto de renda, né, dos 10%, e com a observação de que no lucro presumido você tem os percentuais de presunção sobre a receita bruta, que vai gerar uma base de cálculo, a partir daí igualzinho o lucro real, e no Simples nós já aplicamos diretamente a alíquota sobre a receita bruta, tá certo? Podemos continuar, vejamos lá. A comparabilidade, né, dos valores, né, já nos permite aqui perceber que o lucro presumido ele está gerando um menor tributo. Por quê? Um menor valor de tributo. Porque se eu somar o imposto de renda e a contribuição social no regime presumido, eu já encontro aí os 76 mil. É claro que se nós fôssemos comparar de uma forma mais detalhada, o Simples Nacional ele tem outros tributos embutidos ali. Então, nós precisaríamos analisar, né, quais são os tributos para poder calcular também nos demais regimes. Mas não é o caso aqui, porque o objetivo seria encontrar a menor tributação, né, pelo melhor sistema. E, nesse caso, o lucro presumido já dá conta de evidenciar, porque ele é, nesse exemplo, lembrando bem, ele está gerando o menor tributo do que o lucro real e também em relação ao Simples Nacional. Tá certo? Podemos continuar, vamos para a nossa segunda situação, problema.
você se saiu com a primeira SP? Com as dicas que a gente viu, nem ficou difícil, não é mesmo? Você percebeu o caminho traçado para obter uma solução satisfatória? Primeiro, você estuda os conceitos teóricos. Em seguida, você conhece e avalia a situação. E só então, você tem conhecimento suficiente para se empenhar em resolver a situação-problema. Entendeu por que é importante fazer uso de todos os recursos do material didático antes de iniciar as SPs? No ambiente virtual, você encontra textos, web-aulas e vídeos para enriquecer os seus estudos. Vamos para mais um desafio? Boa sorte na SP2 e até mais! Vamos para a SP2. Agora, o objetivo é conhecer, bem como compreender a aplicação de alguns aspectos da legislação no que tange à elisão fiscal, com vistas a promover a menor incidência de tributo possível. Vale destacar que elisão fiscal é a utilização de benefícios da lei, certo? Benefícios legais para a redução de tributos. Elisão é muito diferente do que evasão de divisas, evasão de tributos, que significaria, no caso, sonegação, tá certo? Então, elisão, ela é legal e evasão, ela é ilegal, ela é ilegítima, né? Na atividade organizacional. Vamos compreender melhor essa situação, problema. Em reunião com sua equipe, o senhor Hipólito, ele informou que, em virtude da situação favorável da organização, ele fará a retirada do lucro. Mas ele está em dúvida, né, de que forma fazer essa retirada para permitir que haja uma menor tributação. Então, se eu estou buscando na lei artifícios para minimizar o tributo sobre a retirada do senhor Hipólito, da empresa, eu estou no processo aí de elisão, certo? Então, processo legal. A escolha do regime tributário, ela é importante, por isso solicitou um estudo para a sua equipe de trabalho em relação a isso. Por isso que o senhor Hipólito aí está solicitando, né? Para que eu reduza o pagamento de tributos sobre a retirada que eu pretendo fazer, mas sempre respeitando a legislação. Vamos agora buscar entender o objetivo nosso ao solucionar esse problema. Então, quais são os principais aspectos a serem considerados? Vejam lá. Os dados dessa empresa, a partir da nova projeção, da nova expectativa, é de uma receita bruta de 12.640.000, com custos e despesas na ordem de R$ 4.980.000 e com depreciação, lembrando, né, é a perda de valor de um bem, do ativo imobilizado, por obsolescência, por uso, certo? Ou por efeitos naturais sobre ele. Então, a perda de valor deles é considerada depreciação e é uma despesa, né, da empresa. O patrimônio líquido da organização é de R$ 31.700.000. A taxa de juros de longo prazo, o que é a taxa de juros de longo prazo? A TJLP. É o índice autorizado pela legislação tributária para se remunerar o sócio pelo valor que ele investe na empresa. A gente chama isso de custo de oportunidade. Imaginem se ele não tivesse investido aí, ou a empresa não estivesse mantendo esses 31.700.000 em capital próprio. O sócio poderia lançar mão desses 31.700.000 e aplicar no mercado financeiro, tá certo? Ganhando determinado percentual, determinado rendimento. A legislação determina que esse custo de oportunidade, para remunerá-lo, ou seja, para premiá-lo em função dele manter o valor na organização, é limitado ao índice da TJLP, taxa de juros de longo prazo, que é uma taxa de juros aí, né, regulada pelo governo, pelo governo.
de modo geral, pelas instituições, né, relativas à gestão financeira do país, como o Banco Central, né, partindo aí do Ministério da Fazenda com seus estudos e projeções, interferindo, de certo modo, na economia e como a economia se desenvolve, determina, tá certo, o quanto está se estimando ou se determinando em termos de taxa de juros de longo prazo. Muito similar ao que acontece com a taxa Selic, que é determinada aí pelo Banco Central. Tá bom? Continuando, vamos lá na nossa solução do problema. Primeiro, qual o regime tributário que a empresa poderia optar nessa situação? Simples Nacional? Bem, como nós falamos, né, com esse valor de faturamento, ela não pode optar pelo Simples Nacional por razões já explicadas anteriormente, né? Ultrapassamos o teto de 3.600.000. Resta, neste caso, apenas o regime de lucro real ou de lucro presumido. Então, nós precisamos estudar esses dois regimes e analisar qual é a melhor opção. Com base nesses dados, nós vamos apresentar ao senhor Hipólito a opção de regime tributário que melhor lhe convier. Será o lucro real ou será o lucro presumido? Então, esse é o nosso desafio. Para nós simularmos a situação do lucro real, primeiramente, nós temos que chegar na base de cálculo dos tributos. No caso, estamos fazendo análise com base no IRPJ e na contribuição social sobre o lucro líquido, considerando o resultado da demonstração do resultado do exercício, que nós apuraremos com base nos dados que acabamos de ver. A receita bruta que nos foi fornecida é de 12.640.000, está aqui. Os custos e despesas de 4.980.000, que está aqui. A depreciação, perda de valor dos bens por uso, obsolescência ou efeito natural, de 1.220.000. E o resultado antes do imposto de renda e contribuição social, portanto, de 6.440.000. Então, 12 milhões, menos 4, menos 1, chegamos aí a 6.440.000. Continuando. Depois nós calcularemos o imposto, primeiramente, considerando o lucro real. Sem considerar, no primeiro momento, nós não vamos considerar, sem considerar, aquela questão que eu disse ainda há pouco sobre os juros sobre o capital, né? Sobre o capital da empresa, que eu posso remunerar os sócios, o que representaria uma despesa e que diminuiria, obviamente, ou por consequência, o valor do tributo. Então, primeiramente, sem considerar o efeito dos juros sobre o capital. O que diz a legislação? Você optará por dois critérios, né? Por dois critérios para se chegar ao valor permitido de redução dos juros do capital. Sendo o primeiro, metade do lucro líquido do exercício, certo? Metade do lucro líquido do exercício, depois de deduzida a CSLL, ou Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Então, apuramos o lucro líquido, retiramos dele a contribuição social sobre o lucro líquido, dividimos por 2, esse é o valor que nós poderíamos utilizar como remuneração, né, sobre o capital próprio. Ou, a segunda opção, ela é de 50%, portanto, metade, da soma de duas contas que estão no patrimônio líquido. Sejam elas os lucros, reservas de lucros que nós temos lá no patrimônio líquido, portanto, componentes do patrimônio líquido, sem computar o resultado do próprio exercício. Então, se eu estou num determinado exercício social, seria até o valor acumulado no ano anterior. Então, vejam, ou, né? Então, uma situação ou outra. Legal. Inicialmente, nós vamos precisar calcular a CSLL, ou seja, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido,
porque como nós explicamos, né, o lucro líquido deve ser deduzido da contribuição social sobre o lucro líquido para apurar a metade do valor como opção, né, de remuneração de juros sobre o capital próprio. Portanto, nós projetamos um lucro de 6.440.000. Calculamos a contribuição social seguindo a mesma alíquota que estamos calculando até agora, nos demais casos, né, de 9% sobre o lucro. Está aqui. O total dessa contribuição, portanto, é de R$ 579.600. O lucro antes do imposto de renda, portanto, é de R$ 5.860.400. Metade desse valor será o limite ou um dos limites possíveis para a remuneração do capital próprio. Para efeito do cálculo do juros sobre o capital, observa-se a Lei 9.249 de 1995, no seu artigo 9º, que aí nos permitirá a análise dessas duas situações, né? Nós temos um patrimônio líquido, considerando aquelas contas que nós vimos ainda há pouco, né? Lucro acumulado, reservas de lucro até o exercício anterior, não incluindo, né, o lucro desse ano, de R$ 31.700.000, e a TJLP estimada, né, nesse período aqui, de acordo com o nosso exercício, de 11,25%. Então, a retirada considerando o patrimônio, a retirada considerando o que permite a legislação, seria de R$ 3.566.250, considerando a TJLP sobre o patrimônio, tudo bem? Considerando a TJLP sobre o patrimônio, segundo a Lei 9.249 de 1995. Já na primeira situação, os 50% sobre o lucro líquido depois da contribuição social sobre ele, totaliza R$ 2.930.200. Lembra-se da metade, né, sobre o lucro deduzido aí da contribuição social sobre o lucro líquido. Então, a TJLP sobre o patrimônio ou metade do lucro líquido neste caso aqui, tá bom? Seria as opções que nós teríamos. Bem, aí nós calculamos o IRPJ, ou Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, pelo lucro real, considerando aí o efeito do tipo de remuneração sobre o capital próprio que eu optei, certo? O lucro projetado já foi informado, né, de 6.440.000. O juro sobre o capital próprio que nós optamos, obviamente, foi o maior, né, porque vai representar a menor redução, o menor imposto. Lembrando que foi da TJLP aplicada sobre o patrimônio líquido, que é a segunda opção aqui, nós tivemos, tudo bem? Opa! E a base de cálculo apurada, né, de R$ 2.873.750, que representa o lucro menos os juros sobre o capital próprio. Aplicamos a alíquota de 15%, sobre os R$ 2.873.750. Chegamos aí ao imposto de renda normal de R$ 431.062,50. Deduzimos a base de cálculo de 12 vezes os R$ 20.000 para encontrar a base de cálculo do adicional. Lembra-se? Que é de R$ 240.000. Então, sob a base de cálculo normal, nós deduzimos 240.000 e encontramos aqui a base de cálculo para o adicional, vezes os 10%. Então, nós temos aqui mais um imposto de renda, que é o imposto de renda adicional, que será adicionado ao imposto de renda normal dos 15%, tá certo? Então, esse aqui, 15%, e esse aqui, os 10% de adicional, beleza? Portanto, totalizamos aqui um imposto de renda de R$ 694.437,50, considerando aqui os juros sobre o capital próprio de R$ 3.566.250. O total dos impostos pagos, a contribuição social é a mesma que nós calculamos ainda há pouco, antes mesmo de determinar o juros sobre o capital próprio,
mais o imposto de renda pelo lucro real de R$ 694.437,50, chegamos aqui a um total de imposto pelo lucro real de R$ 1.274.037,50. Essa é a forma de cálculo aí do imposto de renda, considerando a remuneração do capital próprio, que só é considerado no caso do lucro real, tá certo? E agora podemos ver, né, o segundo regime, ou a outra forma de cálculo, que seria o lucro presumido, para poder fazer a comparabilidade. Vamos lá? Pelo lucro presumido, nós temos que determinar, assim como já vimos na situação problema 1, a base de presunção. Ou seja, o percentual que eu aplicarei sobre a receita bruta para encontrar o lucro presumido para o imposto de renda e o percentual que eu aplicarei sobre a receita bruta para encontrar a base de cálculo da contribuição social. No caso do imposto de renda, os 8%, já vistos na situação problema 1, e da contribuição social sobre o lucro líquido, os 12% também, já vistos na situação problema 1. Como calculamos? Então, nós partimos aqui da receita bruta projetada do período. Esse valor foi dado, né, no exercício, 12.640.000. Aplicamos os 8% de presunção e encontramos, assim, a base de cálculo para o imposto de renda. Daqui para frente, é o mesmo sistema que já vimos por 3 vezes, que é a aplicação de 15% do IRPJ, totalizando 151.680, e deduzindo dessa base de cálculo o limite para podermos calcular aí o adicional dos 10%. Então, 1.011.200 menos 240.000, a base de cálculo para o adicional de 10% é de 171.200, que vezes 10% totaliza aqui 77.120 de adicional. O imposto de renda normal, calculado, é de 151.680 e o adicional de 77.120. Portanto, a soma dos dois, R$ 228.800. Já para fins de contribuição social, a base também é a receita bruta projetada, só que o percentual de presunção é de 12%, certo? O que nos dá aqui a base de cálculo, que vezes a alíquota de 9%, que é a alíquota da contribuição social, totalizamos aqui R$ 136.512 a título de contribuição social sobre o lucro líquido. E assim, podemos chegar ao total dos impostos, né? 228.800 de imposto de renda, 136.512 de contribuição social, imposto de renda está aqui, contribuição social está aqui, certo? Total pelo regime presumido, R$ 365.312. Para compararmos, está aqui uma tabela. Nós apuramos o imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido pelo sistema de lucro real de R$ 1.274.037,50 e pelo lucro presumido de R$ 365.312. Portanto, o lucro presumido, neste caso, é a melhor opção, sem dúvida nenhuma, né? É a melhor opção, sem dúvida nenhuma. Mais uma vez, reafirmando que, de um regime para o outro, o que muda é a forma de determinação da base de cálculo e alguns aspectos especiais no que tange a possibilidade de redução. Vocês viram agora que, no caso do lucro real, você pode remunerar o capital próprio, que é o valor que os sócios investem na empresa, usando o critério do maior valor, no caso, enfim, para fins de planejamento tributário, o maior valor de dedução possível. Ou a TJLP sobre o patrimônio líquido, ou o limite de 50% sobre o lucro líquido deduzido da contribuição social sobre o lucro líquido. Originalmente, nós vimos, né, que a TJLP sobre o patrimônio líquido, ela também
na legislação anterior, do mesmo processo de remuneração do capital próprio, previa-se metade, né, dos lucros acumulados e das reservas de lucro. Só que, atualmente, nós não temos o lucro acumulado, né, porque a legislação não permite que a empresa acumule lucro, ela tem que dar destinação para todo o lucro gerado. Ou ela mantém em reserva, ou ela distribui para os acionistas. Por isso que o patrimônio líquido vezes a TJLP passou a ser a regra, né, vigente, tá bom? Como comparação, e você opta por uma ou por outra situação. Vamos para a nossa terceira situação problema, já voltamos. Olá! Agora que você já solucionou 2 das SPs, muitas das teorias vistas na pré-aula fazem mais sentido, não é mesmo? Essa é justamente a função das situações problema, te preparar de forma mais prática para a realidade da vida profissional. Já conhecer algumas das situações que podem surgir no dia a dia faz de você um aluno mais preparado para o mercado de trabalho. Bom, a SP3 já vai começar. Se ficar com dúvida em algo, pode entrar no fórum e enviar sua pergunta, ok? Até mais! Vamos então à nossa terceira situação problema. Decorridos o prazo de 12 meses da última escolha do regime tributário, cuja opção foi pelo lucro presumido, uma vez que nós tivemos a menor tributação, como já explicado, a equipe de inteligência fiscal ela retomou as análises para o próximo exercício. E aí, nós temos outros dados aqui a serem considerados. Então, nós já temos aqui 3 situações diferentes da empresa, né? A receita bruta projetada por ela agora é de R$ 14.536.000. Os custos e despesas da empresa montam em R$ 5.403.000. Existem descontos concedidos sobre as vendas de R$ 622.800 e existem cancelamentos de vendas que totalizam R$ 284.720. Nós temos ainda a depreciação, perda de valor dos bens, que estão reconhecidos como despesa, de R$ 1.220.000. O patrimônio líquido da organização, no momento, é de R$ 34.344.950. Ela trabalha com uma alíquota de ICMS de 18% e o total das compras no período foi de R$ 5.790.400. Então, nós temos vendas, receita bruta, de 14.536.000 e temos compras de 5.790.400. Tudo bem? Legal. Bem, essa é a nova situação da empresa. Importante vocês se lembrarem desses valores que nós acabamos de apresentar, porque eles serão base para as nossas próximas análises. E aí fica mais fácil de você compreender o caminho que nós estamos seguindo. Vamos lá, então? Então, está aí. Dei mais uma olhada nos valores apresentados. Tudo bem? E vamos à situação, né, ao nosso desafio. O Acácio Hipólito, ele precisa agora considerar, no planejamento que nós estamos fazendo para ele, para o próximo exercício, o imposto indireto ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, bem como as contribuições para o Programa de Integração Social, que é o PIS, e para a contribuição para financiamento da Seguridade Social, que é a COFINS. Assim, você, como membro, né, desse departamento, vai ser responsável por analisar e também elaborar um estudo com base nessas situações tributárias, tanto dos tributos indiretos, no caso o ICMS, como nós falamos, a fim de determinar, assim como as contribuições, né, para o PIS e COFINS, a fim de determinar o melhor regime tributário. Seria o lucro real ou se seria o lucro presumido. Vamos lá. Bem,
Para compreendermos qual é a melhor opção, vale aqui algumas observações. A primeira é que existe o regime não cumulativo de tributos e o regime cumulativo de tributos no que tange ao PIS e à COFINS, né? Então, essas duas contribuições, quando nós optamos pelo lucro real, nós temos a possibilidade de compensação dos tributos de uma operação para outra. E muda-se também as alíquotas desses tributos. Se nós optamos pelo lucro presumido e optamos pelo sistema não cumulativo, então nós não temos a possibilidade de recuperação dos tributos incidentes sobre as compras, tendo apenas a incidência sobre as vendas, só que a alíquota, nesse caso, é uma alíquota menor. Então, nós vamos, a partir de agora, incluir essas duas situações nas nossas análises. É isso que nós estamos fazendo a partir de agora. Tudo bem? Vamos lá? O primeiro passo é apurar a base de cálculo para fins do ICMS, PIS e COFINS, que, no caso, é a receita bruta. Então, a receita projetada de 14.536.000, nós deduzimos dessa receita bruta os dois valores que também foram informados relativos aos descontos concedidos e aos cancelamentos de vendas. Então, a receita projetada, nós deduzimos os descontos concedidos e também os cancelamentos de vendas. Encontramos, a partir daí, a base de cálculo para o ICMS, o PIS e a COFINS. Tudo bem? Muito bem, continuando. Aí nós apuramos, com base nos percentuais, o valor do ICMS, PIS e COFINS que nós devemos. No caso, a base de cálculo para apuração dos tributos, que seria a receita líquida, né? Ou seja, a receita bruta menos os descontos e abatimentos, estão aqui, olha só, receita projetada menos os descontos e cancelamentos, 13.628.480. Então, é essa receita bruta deduzidas desses valores de devoluções e cancelamentos, que nos permitem aí encontrarmos a base de cálculo dos tributos. Os impostos devidos pelo lucro real seriam o ICMS sobre vendas, a alíquota é de 18%, como já informado, e o valor, portanto, seria de R$ 2.453.126,40, que é 18%, obviamente, sobre a receita bruta deduzida dos descontos e abatimentos. Tudo bem? A COFINS sobre vendas, pelo lucro real, seria apurada pela alíquota de 7,6%. Então, 7,6% sobre a mesma base, nós temos aí R$ 1.035.764,48. E o PIS, da mesma forma, a alíquota de 1,65%, lembrando que essas alíquotas são pelo regime de lucro real e pelo sistema não cumulativo de tributos, tá bom? Já vamos ver daqui a pouco a recuperação dos tributos sobre as compras. Por enquanto, estamos apenas calculando os impostos sobre o lucro, a receita bruta. Então, temos aí os três valores. Já a opção pelo lucro presumido gerariam outros valores de tributos, ou seja, os 18% do ICMS seriam os mesmos, certo? R$ 2.453.126,40. Todavia, a alíquota da COFINS e do PIS mudariam. Vejam só, pelo sistema não cumulativo, a alíquota da COFINS é de 7,6%. Pelo sistema cumulativo, a alíquota da COFINS é de 3%. O PIS sobre vendas, no sistema cumulativo, não cumulativo, é de 1,65%. Já no sistema cumulativo, ele é de 0,65%. Então, totalizam aqui 408.000 a título de COFINS e 88.000 a título de PIS. Então, essa é a diferença de um e do outro. Todavia, como nós já falamos, precisamos aqui evidenciar a compensação dos impostos sobre compras, que só ocorre no caso do lucro real, tá certo? Só ocorre aqui no caso do sistema não cumulativo, que são das alíquotas
de 7,6% para a COFINS e de 1,65% para o PIS. E o ICMS não muda, 18%. Agora, a base para a recuperação dos impostos é o valor das compras. O valor das compras também nos foi informado ainda há pouco, né? Na abertura da situação problema 3. R$ 5.790.400. Então, o ICMS a ser recuperado, ou seja, a ser deduzido do valor que nós encontramos ainda há pouco pelo sistema de lucro real, é de R$ 1.042.272. E a COFINS é de R$ 44.070,40. E o PIS é de R$ 95.541,60. Esses valores nada mais são do que a aplicação das respectivas alíquotas sobre o valor das compras. Tudo bem? Uma vez que encontramos os valores a recuperar, nós podemos aqui determinar o valor a ser recolhido dos tributos. Ou seja, pelo lucro real, nós havíamos apurado o imposto a recolher de R$ 2.135.876,80, certo? A partir de que forma? Nós deduzimos do valor das saídas, que havíamos calculado primeiramente, o valor sobre as compras que nós acabamos de calcular. Então, a diferença é o que você vai pagar de ICMS. O mesmo acontece com a COFINS e o mesmo acontece com o PIS. Então, pelo lucro real, R$ 2.135.876,80. Pelo lucro presumido, o único imposto que você tem compensação é o ICMS, tudo bem? No caso, são os mesmos valores. Então, o valor de ICMS não mudaria, continuaria sendo de R$ 1.410.854,40. Todavia, a COFINS e o PIS respeitariam os percentuais do sistema cumulativo, totalizando aqui R$ 1.908.293,60. Tá certo? Nós podemos aí dar uma comparada nesses tributos. Vamos mostrar aqui no slide, ó. Pelo lucro real, R$ 2.135.876,80. Pelo lucro presumido, R$ 1.908.293,92. Portanto, o menor tributo, considerando apenas esse aspecto dos sistemas cumulativos e não cumulativos, é, sem dúvida, o lucro presumido. Combinado? Podemos avançar aí para a nossa última situação, problema. Vejamos lá. O trabalho de um bom profissional é a soma de conhecimento e experiência. O conhecimento você obtém estudando a pré-aula, tirando dúvidas no fórum, acessando as webaulas, ou seja, fazendo bom uso dos materiais oferecidos aqui no ambiente virtual. Já para ter experiência antes mesmo de ir para o mercado de trabalho, você precisa se empenhar na resolução das SPs. Lembre-se, quanto mais você se dedicar, analisando com atenção, fazendo anotações na hora de levantar hipóteses, procurando diferentes soluções até obter a melhor, mais preparado você estará para desempenhar sua profissão. Você já resolveu 3 desafios, mas ainda falta a SP4. Se dedique, hein? Vamos então à nossa quarta situação problema. A Cássio Hipólito ele identificou uma oportunidade de aquisição de uma outra empresa, uma empresa concorrente, que seria a NKL, Comércio de Equipamentos Automotivos Limitada, que fica no estado, na região sudeste, cujo valor da transação seria de 15 milhões de reais. O senhor Acácio solicitou à concorrente dados contábeis que foram, obviamente, passados para ele. O valor que eles passaram os valores que eles passaram foram os seguintes. Os ativos que a organização tem, os ativos tangíveis, totalizam, em termos de valor contábil, 10 milhões de reais. Em termos contábeis, não há a contabilização de qualquer ativo intangível.
fundo de comércio, né, o chamado goodwill, que seriam ativos relacionados à valorização da marca, entre outros. Não estão registrados na contabilidade, portanto, o valor contábil da empresa é de 10 milhões de reais. Todavia, a empresa ela está sendo comercializada por 15 milhões. Por que há essa diferença? Em primeiro lugar, quando nós consideramos o valor de mercado, os ativos da empresa que está sendo comprada, a NKL, são de 13 milhões e não de 10 mil. Então, nós temos aqui uma valorização de 3 milhões. E existem ativos intangíveis identificados na ordem de 2 milhões, o que justificaria aí a diferença que está se pagando pelo valor da empresa. Qual é o tratamento contábil que nós temos que dar neste caso? A YSK, ela tem optado pela apuração dos seus tributos pelo regime de lucro presumido, como nós já sabemos. Os resultados que ela tem projetado para o próximo período são de: a receita bruta projetada é de 16.720.000, os custos e despesas de 6.101.000, o patrimônio líquido estimado dela é de R$ 34.344.950 reais. Existem deduções da receita na ordem de R$ 3.619.880 reais e existe a depreciação na ordem de R$ 2.990.000 reais. Com esses dados e com a situação de compra, bem como os dados da outra empresa, nós precisamos fazer uma análise tributária considerando o ágio, que é o valor maior que a empresa está pagando pela empresa que está sendo adquirida, bem como a situação da própria empresa, que é tributada pelo lucro real. Então, nós precisamos considerar as situações nas nossas análises a partir de agora. É isso que nós vamos fazer, continuemos. Para resolver a situação problema, sugerimos o seguinte. Primeiro, nós temos que identificar a natureza da operação. A aquisição da empresa NKL pela empresa YSK. Né? Possivelmente estamos falando aqui de uma incorporação, certo? O segundo passo, nós temos que analisar o que dispõe a legislação em relação a essa situação de aquisição, na qual há o pagamento de ágio, o pagamento de valor maior do que o valor contábil registrado. A Lei 9.532, de 1997, em seus artigos 7º e 8º, dizem o seguinte: trata da evidenciação do ágio, então existe aí um ágio, precisa ser evidenciado no balanço da empresa adquirente, nas demonstrações contábeis, para fins de apuração do lucro real. Então, é essa legislação que determina como deve ser feito o tratamento do ágio nos processos de aquisição. Identificar também o que diz identificar ou conhecer também o que diz a Lei 12.973, no seu artigo 22. A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação, fusão ou cisão, na qual detinha participação societária adquirida com ágio, por rentabilidade futura, que é o goodwill, decorrente da aquisição de participação societária entre partes não dependentes. Então, a Lei 12.973, no seu artigo 22, trata exatamente da identificação, né, da evidenciação do ágio, quando há aí a expectativa de receita futura, quando há a situação de ativos intangíveis, etc. Apurado segundo o disposto no inciso 3º do caput do artigo 20 do Decreto-Lei 1598, de 26 de dezembro de 1977, o que ela poderá fazer, então, segundo a legislação? Poderá excluir para fins de apuração do lucro real dos períodos de apuração subsequentes o saldo referido do ágio pago, certo? Existente na contabilidade na data de aquisição da participação societária. A razão é isso aqui que nos interessa, né? 1/60, ou seja, uma parte a cada 60, certo? Para cada mês. Então, em 60 meses eu farei aí a transferência de todo o ágio para o resultado da companhia que fez a aquisição. Sendo assim,
A nossa compra foi por 15 milhões e nós temos uma situação de valor contábil de 10 milhões, então nós temos aí um ágio explicado, justificado, como determina a lei, né? Parte pela valorização do patrimônio da empresa que eu estou adquirindo, ou seja, quando eu comparo com o valor de mercado, ela vale mais do que o valor contábil, e parte por ativos intangíveis, que podem ser, no caso, marcas, valorização da marca, etc. Como que eu farei a transferência disso para o meu resultado? Na ordem de 1,60 avos, né, em cada mês. Tudo bem? É isso que nós vamos ver a partir de agora. Continuemos. Nós vamos determinar, a partir de agora, os valores a serem amortizados, ou seja, o quanto de ágio pago vai para o resultado, deduzindo assim o valor do tributo. Então nós vamos considerar os ativos tangíveis mais os ativos intangíveis. O valor contábil, neste caso, é de 10 milhões, eu não tenho ativos intangíveis, é zero. Portanto, eu partirei de um valor contábil de 10 milhões, que nós já vimos. A partir daí, nós vamos calcular o valor de mercado da organização dos ativos tangíveis. Nós vamos considerar quanto esses ativos valem de fato no mercado. E também adicionaremos os valores dos ativos intangíveis corrigidos até a data de aquisição do patrimônio. No caso, o valor de mercado é de 13 milhões e o ativo intangível de 2 milhões. Portanto, o valor que eu pagarei pela empresa seria de 15 milhões. O cálculo do ágio seria o valor de mercado menos o valor contábil. No caso, resultará nos 5 milhões que nós já comentamos, né? 15 milhões menos os 10 milhões de valor contábil. Depois nós determinamos os valores a serem amortizados anualmente, ou seja, de acordo com a Lei 9.532 de 1997, nós faremos isso na proporção de 1,60 avos ao mês. Acabamos de ver isso no próprio texto da legislação. Logo, o valor a ser amortizado anualmente será o valor anual, certo? A ser amortizado será o valor do ágio dividido pelo número de anos. Então, a amortização anual ela vai ser 5 milhões dividido por 5. Lembrando que esses 5 anos corresponde aos 60 meses. Nós acabamos de falar, é o período total pelo qual eu poderei amortizar o ágio. 5 milhões dividido por 5, em cada ano eu considerarei 1 milhão de ágio. Como que isso impacta aqui no cálculo do tributo? Vamos ver? Nós sabemos que o impacto disso no cálculo do tributo, ele se dá pela transferência do ágio pago na aquisição, que estará registrado lá no balanço patrimonial, na conta de investimentos, certo? E eu vou amortizando esse ágio, transferindo-o para o resultado mês a mês, ano a ano. Neste caso, a receita estimada é de R$ 16.720.000. A depreciação, que no caso será deduzida da receita, é de R$ 3.619.880, permitindo aqui uma receita, até esse momento, de R$ 13.100.120. Deduzindo aqui as despesas, desculpem que isso aqui não é depreciação, né? Isso aqui seriam as deduções. As deduções aqui seriam os abatimentos e descontos que foram informados para nós na informação inicial da situação problema 4, tá bom? Então, as deduções de R$ 3.619.000 nos propiciam uma receita de R$ 13.100.120. Aí sim nós deduzimos os custos e despesas de R$ 6.101.000 e a depreciação de R$ 2.990.000. E olha o que entra aqui, né? Antes de apurar a base de cálculo para o imposto de renda e contribuição social. Nós tiramos a amortização do ágio, que seria de R$ 1 milhão. Portanto, obtemos aqui a nossa base de cálculo. É isso que há de novo, né? A gente acaba inserindo o ágio.
Dessa forma, a base de cálculo para imposto de renda pelo lucro presumido seria a receita bruta, 8%, que é a base de presunção, já vistos anteriormente. Nós temos aí uma base de cálculo de 1.337.600. Contra, se fosse pelo lucro real, uma base de cálculo de 3.009.120. Portanto, ainda vale a pena, ainda é compensadora a manutenção do lucro presumido por ter uma menor base de cálculo, consequentemente, um menor tributo. Tá bom? Lembrando, é muito importante se refazer todos esses cálculos para se fixar ainda mais os conhecimentos aqui adquiridos. Tá ok? Muito importante, vamos aí para o nosso vídeo e já voltamos com o desafio. E agora que todos os desafios foram concluídos com sucesso, é hora de refletir sobre o que foi visto. O objetivo das SPs é ampliar o seu conhecimento e te ensinar a como utilizar na sua realidade profissional os conceitos vistos aqui. Essa é uma metodologia que exige muita proatividade e empenho da sua parte, já que segue o modelo de uma das tendências mais avançadas no mundo, a sala de aula invertida. E em contrapartida, vai te transformar num profissional diferenciado e mais qualificado para desempenhar as funções da sua profissão. Por isso, faça bom uso dos materiais e das interatividades oferecidas. Não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar a sua pós-aula, ok? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Até mais! Tá aí o desafio, já está aí no quadro para vocês. Procurem fazer novas simulações com novos valores, refaça os cálculos que você já calculou e dessa forma, né, você fixará melhor os seus conteúdos. É isso que esperamos de você. Já vimos que não há dúvidas, não há questões para respondermos, então vamos direto para o vídeo de encerramento. Grande sucesso a todos, até a próxima. Em 2015, os brasileiros recolheram mais de R$1 trilhão em tributos federais. Os explosivos de pessoas jurídicas somaram mais de 450 bilhões. Você sabe como esses valores são apurados? A legislação prevê 4 formas de apuração: pelo lucro real, pelo presumido, pelo arbitrado e pelo simples nacional. No lucro real, a base de cálculo é o lucro líquido da empresa. As que têm faturamento superior a R$78 milhões são obrigadas a optar por este regime. O lucro presumido é mais simples que o lucro real. Aqui, a base de cálculo é a presunção de lucro, feita com base no faturamento da empresa. Para microempresas e empresas de pequeno porte, vale o Simples Nacional, em que os tributos são unificados e inferiores aos dos outros regimes. De todos os tributos do Brasil, o ICMS é o de maior valor arrecadatório. É um imposto estadual, não cumulativo, que incide sobre a circulação de mercadorias e serviços. O PIS é calculado com base no faturamento da empresa e financia o abono deste programa e o seguro-desemprego. E a COFINS é uma contribuição federal que incide sobre a receita bruta das empresas e financia a Seguridade Social. Há 2 formas para calcular o PIS e a COFINS: o regime cumulativo e o não cumulativo. No cumulativo, os tributos incidem sobre todas as etapas da cadeia de produção e sobre os tributos pagos anteriormente. Já no regime não cumulativo, a compensação dos tributos pagos anteriormente entre os valores a recuperar e a pagar. Com tantos impostos, quanto menos a empresa tiver que pagar, melhor, certo? A forma ilegal, por meio de fraude, sonegação ou simulação, se chama evasão fiscal e é tipificada como crime contra a ordem tributária e econômica. Já a elisão fiscal é a maneira legítima de evitar, de retardar ou diminuir o pagamento de impostos. A análise das leis podem revelar lacunas e trazer economia à empresa, sempre com respaldo jurídico. Os governos podem recorrer a incentivos fiscais diversos, visando manter o nível de atividade das empresas, a empregabilidade dos trabalhadores e a arrecadação de tributos. A desoneração tributária, que reduz a carga fiscal de uma atividade específica, é um exemplo de incentivo adotado com frequência pelo governo federal nos últimos anos. Mas não é a única. Todos os dias a mídia oferece exemplos práticos dos pontos que vimos aqui. A dica é permanecer atento e continuar pesquisando. Eu vou ficando por aqui. Bons estudos!